Meu nome é Arthur. Se você tá nesse vídeo, é porque você está aprendendo ou pretende aprender japonês, seja para ver seus animes e mangás favoritos ou para finalmente ir pro Japão e se comunicar com outras pessoas, vivenciar a cultura. Com esse mesmo objetivo, sair em rumo à minha jornada de aprender japonês o mais rápido possível. E esse vídeo é um apanhado geral do meu progresso até o momento atual, onde eu decidi compartilhar com vocês todos os detalhes e também para documentar o meu próprio progresso pro meu eu do futuro. Portanto, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Primeiramente, dando um passo para trás desde o início, o meu motivo principal para minha introdução na língua japonesa vai um pouco além de apenas ver animes sem legendas. Como você pode perceber, por toda a estrutura do meu canal, eu tenho uma certa paixão por animes. Isso remonta desde 2011 ou 2012, que foi quando eu comecei a assistir animes de verdade, acompanhando lançamentos de semana a semana. Desde lá até aqui, eu possivelmente já assisti pouco mais de 1000 animes. Nesse ponto eu já tenho até doutorado no curso de otaku. Não que isso tenha me ajudado a aprender sentenças além de Omawa Moushineru ou Yamete Kudasai. Tendo em vista todo o meu background, você vai pensar que meu desejo de aprender japonês foi por conta dos animes. E realmente, parte. Mas não foi o que me fez começar. O trabalho de aprender japonês era muito grande para eu começar só por conta dos animes. E graças a Deus eu ainda tinha um pingo de juízo. Na verdade, o ponto de virada foi quando eu comecei a ler light novels como Yokoso, Jitsuryoko, Mushoku Tensei, ReZero, Konosuba, e com dezenas e dezenas de volumes cada um. E nessa época eu acabei me interessando muito pelas obras escritas, mais pelas obras escritas do que pelos animes em si, pelo nível de detalhamento e imersão na história. Mas tinha um único problema: a tradução demorava muito para sair. E se você pegar agora e ir no site da Amazon e procurar por light novel, de qualquer light novel, né? Vamos exemplificar de ReZero, que ainda está sendo lançado. Compara o volume que está a tradução em português ou em inglês com a do lançamento no idioma original japonês. Você vai perceber que, dependendo do light novel, pode estar mais de 10 volumes atrás. No caso de ReZero, está um pouco mais avançada, mas sempre está atrás. E pela frustração e ansiedade de não ser capaz de seguir lendo as obras que eu estava consumindo, como um viciado, uma atrás da outra, eu decidi dar início à minha jornada. Enfim, eu sei que você não tá aqui para ouvir firulas desde a época do meu nascimento. Você tá aqui para saber até onde eu cheguei em um ano estudando japonês, e é isso que eu vou te mostrar agora. Para começar, eu farei um teste, o JLPT, mais conhecido como teste de proeficiência em japonês, muito utilizado para medir o nível de fluência de estudantes de japonês mundo afora. Eu tô tão ansioso quanto vocês para saber até onde eu consigo chegar nessa prova, já que eu nunca estudei de fato para ela. Eu lembro de ter feito ela, a N5, uma vez, mas foi bem quando eu tava começando, quando eu já tava estudando há bastante tempo. Vou fazer a prova N3 como forma de medir o meu progresso agora. Como você pode ver, eu deixei a minha tela e meu áudio em gravação enquanto eu fazia a prova, de forma a ter meus pensamentos refletidos no momento. Mas eu tava sem meu microfone na hora, então a qualidade do áudio saiu péssima. Por conta disso, eu mostrei apenas alguns highlights. 代表に選ばれた代表次も先を受けて、もう受けて、é esse aqui, né? Tasquete. Eu acho que é a 2. Ou a 1. Eu vou colocar 1. Era 2. Eu tava na dúvida, cara. Tudo bem. Ah, tá. O significado mais aproximado de Tsugitsugi não é 2 nem a 3. Ou é a 4 ou é a 1. Acho que é Dom. Magoro. É por volta, né? Não é 1. Magoro Tokyo Dewa Sakuraga Saiteiro. Deixa eu acho que é a 2. Eu acho que é a 2. Acho que é a 2. Chichigatanki. Eu não sei o que significa essa palavra, mas eu sei o que significa tudo isso. Eu precisava saber o que significava isso. Eu tô meio que na dúvida. Eu acredito que seja Enitsu Ite, que tá falando sobre
Itaiste. Eu tinha que saber o que era tanque. Essa aqui eu não sabia mesmo. Senshu. Opunsta. Restaurant. Ga. Bakari no Aru. Hum. Ah, eu acredito que seja 2. Garu. Garu. Aru é o último. Garu, não tinha muita dúvida. Acho que é a 4. Acho que é a 2. Tá errado. Eu acho que é a número 1. Que aqui fala dos benefícios, né? Do pacote de viagem, mas que também diz é a 1 ou é a 4. Acho que é a 1. A 3 não pode ser. Ou pode. Pode ser a 3 ou a 4, mas eu não acho que seja a 3, então deve ser a 4. 3 e 6. 3 porque aqui é o dia que Mokuyobi, né? O dia que ela trabalha. Mas aqui ela já acabou o expediente, que é das 19, né? Até as 8h30. O expediente dela acaba às 5. Então é a 3. Isso aqui tá fácil, porque as 2 ela é no passado. A 1 ele fala sozinho o que pretende, mas os dois têm que fazer a prova, né? Então é 3. Eu errei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E acertei 12, 17, eu acertei 12. Esse foi o resultado. O resultado da prova, então, acabou sendo isso. Eu acabei acertando 12 questões de 17 no total, que me deixou bem satisfeito, considerando que a prova estava bem difícil para mim. E algumas questões eu admito que eu mal havia entendido. Ao mesmo tempo, eu sinto que se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção e lido com mais calma, eu poderia ter acertado mais algumas que eu errei por bobeira. Mas isso é questão de tempo, de imersão e de leitura, e conforme eu for absorvendo o idioma no meu dia a dia, essas questões elas vão se tornando cada vez mais óbvias. E eu sinto que falta pouco, de fato, para eu conseguir compreender e ter uma maior profundidade na questão, né? Na compreensão da questão em si. Enfim, eu acho que nesse ponto eu acho justo me considerar como N3, ou ao menos muito próximo disso. É importante ressaltar também que o resultado da N3, dessa prova online ainda, não reflete exatamente na capacidade real de compreensão da língua japonesa do indivíduo. Então, não vão levar tanto em consideração minhas habilidades com essa prova, né? Não vão comparar minhas habilidades reais com essa prova. Mas eu achei interessante mostrar aqui até onde a imersão me levou a compreender questões de uma prova com questões reais, para matar tanto a minha curiosidade quanto a de vocês, que já fui muito perguntado, que nível você tá de proficiência e tal. Eu também não tenho precisão, nunca fiz a prova real presencialmente, eu fiz essa prova online com menos questões do que a prova real, sem a pressão, tudo. Enfim, o resultado meramente ilustrativo, digamos. Anki. Vamos entrar em mais detalhes dos meus métodos de estudo e imersão no idioma. Começando pelo Anki. Até o momento, eu adicionei 2.826 cards no Anki, sendo 1.963 no deck de mineração de sentenças e 863 no deck de vocabulário. A diferença desses dois decks aqui: no deck de sentenças eu pego textos, artigos e animes que eu estudo, separo em sentenças e subo no Anki, enquanto no deck de vocabulário eu estudo apenas a leitura de algumas palavras, na qual a maioria são kanjis. Logo mais eu pretendo juntar esses dois decks. Eu separei no início e acabei seguindo dessa forma, mas não tem por que usar dois decks para isso, e eu pretendo mesclar os dois conforme o tempo. Eu acho importante ressaltar que, apesar de eu ter estudado japonês durante um ano, eu não quero dizer que eu comecei há um ano atrás exatamente. Na verdade, eu comecei a estudar japonês em 2020. E como podem ver, de 2020 até 2021, eu estudei todos os dias sem falta por um ano inteiro. Acontece que, depois de ter acabado esse período de um ano, eu parei completamente de estudar ou de consumir qualquer tipo de material em japonês.
porque eu tava completamente esgotado, sinceramente. No começo eu tava muito motivado, quando eu comecei a estudar japonês. Eu estudava 50, 100, 150 cards por dia, adicionava 20 cards, 30, às vezes 40. Mas isso durou apenas 3 meses. Depois eu comecei a diminuir o ritmo para um ritmo relativamente normal. Foi reduzindo até chegar a um ponto que eu tava revisando apenas 20 cards por dia e tava, cara, tendo burnout, tava completamente esgotado, empurrando com a barriga apenas para completar uma meta de tempo, né? Apenas completar um ano de estudo, na qual eu bati, né? Como conclusão, assim que eu bati a meta, eu parei. Quando eu voltei, agora em outubro de 2024, eu havia esquecido 90% do que eu havia estudado. E tive que voltar a revisar tudo desde o hiragana e katakana. Mas felizmente, como nenhum estudo é em vão, em um mês eu consegui revisar todo o material que eu havia estudado em um ano, sem muito esforço. Eu voltei ao ponto onde eu me encontrava. E ainda fui um pouco além. Para me certificar de que eu não estava esquecendo nada na hora das revisões do Anki, eu comecei a marcar todos os cards como errado, para eles resetarem e reaparecerem para mim novamente. Fiz isso com cerca de 60% dos cards, porque não deu tempo de fazer com todos, e eu não vi a necessidade de fazer com todos, porque eu já senti que eu conseguia lembrar de tudo novamente. Então eu segui com minha rotina de estudos normal, depois de seguir marcando todos os cards, 60% dos cards como errado. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com uma streak de 37 dias, que teoricamente seriam 40, se eu não tivesse esquecido de completamente abrir o Anki no terceiro dia. Então, na prática, eu tenho algo como 1 ano e 2 meses de estudo em japonês, não apenas 1 ano. Não acho que caiba nesse vídeo detalhes de como eu uso o Anki, minhas configurações e métodos de estudo, então eu deixarei para os próximos, mas por hora vamos focar nos pontos seguintes da minha jornada. Tempo de imersão. Como eu havia dito no começo, devido à euforia e à motivação, eu consegui estudar cerca de 3 a 5 horas por dia. Eu estudava gramática, lia textos, ouvia áudios e adicionava cards no Anki ativamente. Mas com o tempo eu fui reduzindo para estudar cerca de 1 hora por dia, 1 hora e meia, e revisava o Anki por meia hora, colocando uma média de 2 horas por dia. Então, se a gente somar no meu primeiro ano de estudo, considerando 3 horas por dia no total, eu passei cerca de 1000 horas de imersão. Claro que alguns dias eu estudava bem mais, outros dias bem menos. Eu nunca cronometrei nada de consumo ou estudo, o que pode dificultar na precisão. Então 1000 horas é apenas uma estimativa. Nível de compreensão. Agora vamos entrar no ponto que eu acredito que seja o mais esperado do vídeo, que é o meu nível de compreensão atual. Como vocês puderam ver no teste de proeficiência, eu sou capaz de ler e entender até com uma boa variedade de textos e palavras. Mas que tipo de material será que eu tô apto a ler no nível que eu me encontro agora? Vamos ver. Animes. Eu não tinha assistido nenhum anime completo até mais ou menos após 6 meses estudando sentenças. Sentenças, estruturas gramaticais e revisões no Anki. O que tornou os primeiros 6 meses um período bem maçante, mas que o que eu mais vi é evolução. Até hoje eu devo ter assistido cerca de 15 a 10 animes com legenda completamente em japonês, ou sem legenda. Alguns mais longos e outros mais curtos, como Hunter x Hunter, que é mais longo, e Nononbiori, que é mais curto. Mas a maioria eram animes mais fáceis de entender, do gênero romance ou Slice of Life. E nesse exato momento, eu tô aumentando bastante meu tempo de imersão por animes, e eu tô começando a ver cerca de 2, 3, às vezes até 4 animes por semana, mas tô começando a assistir com essa frequência apenas recentemente. Alguns animes que me lembro de cabeça agora que assisti foram Karakai Jouzo no Takagi-san, Mieruko-san, Sousou no Frieren, Saiki Kusuo no Nonbiori, e mais alguns lançamentos que eu venho acompanhando e assistindo sem legenda. Animes de Slice of Life e romance que refletem a vida cotidiana, como Nononbiori, Takagi-san e Mieruko-san, eu consigo compreender até cerca de 85% a 90% do diálogo sem maiores problemas, tanto que às vezes eu coloco um episódio de anime no segundo monitor e eu vou assistindo enquanto eu trabalho, o que ajuda bastante na imersão. Então vamos supor que eu trabalhei 8 horas. Vamos supor que eu trabalhei 8 horas por dia ali, eu trabalho como designer. E eu passei dessas 8 horas, 4 horas assistindo animes, né? Com o anime no segundo monitor ou no cantinho da tela, de forma que eu consiga assistir enquanto eu escuto o anime. Eu não leio a legenda, né? Eu apenas escuto porque não dá pra trabalhar enquanto eu tô lendo as legendas, mas dá pelo menos pra eu ter uma noção do que tá acontecendo, batendo o olho e assistindo. Então seria 4 horas de imersão, o que pra mim já é muito bom, já ajuda bastante. Eu vejo muita evolução. Eu tô passando a fazer isso cada vez mais, tá? E mais animes mais complexos, como Haikyuu, Sousou no Frieren, Dandadan, que tem uma pancada de novos vocabulários. Eu preciso ficar verificando vocabulário a todo momento,
Mas que ajuda muito a aprender novas palavras, mas eu não consigo aprender dessa maneira, não consigo deixar no canto, no segundo monitor enquanto eu vou trabalhando. Eu sempre opto por um anime bem simples, que eu consiga entender, pelo menos 85, 90%, para eu conseguir captar novos vocabulários, mesmo deixando ele como secundário, né? Ainda aumentando o meu tempo de imersão. Esses animes mais difíceis, com termos técnicos e fantasiosos, eu consigo entender cerca de 75, 85% do vocabulário, que é pouco. Não me deixa entender muito do que o anime tá falando, mas o que já me deixa bem satisfeito, que já é uma evolução muito grande em comparação a como eu tava nos primeiros meses. Então, eu acredito que com o tempo, essa compreensão, até o segundo ano, eu consigo aumentar essa compreensão de animes mais complexos em 90%, apenas através da imersão e de experienciar novas palavras. Claro que o que eu tô considerando aqui é meu nível de compreensão assistindo animes em japonês, com legendas em japonês, mas se eu desligo as legendas e deixo apenas o áudio, o meu nível de compreensão ele cai relativamente, mas não é muita coisa. Eu ainda consigo entender aproximadamente quase a mesma coisa dos vocábulos do que se eu estivesse ouvindo e lendo, mas minha escutatória ela tá avançada, ela tá bem avançada, o que ajuda bastante a assistir animes. Então, quando você pega a legenda mais o áudio, né, eu consigo entender o que a legenda tá falando, entender junto com o áudio, eu consigo meio que juntar essas duas compreensões, eu consigo entender melhor o que tá sendo falado. Então, não é nem só a escutatória e nem só a leitura, né? É uma mescla dos dois que ajuda a aumentar também o nível de compreensão. Para pegar as legendas em japonês, o site que costumam recomendar muito é o Kitsuneko. Mas, né, eu achei a biblioteca deles muito fraca. E atualmente encontrei um site bem melhor do que ele, que é o Dimako. Não tem nenhum anime que eu ainda não encontrei naquele site, incluindo animes em lançamento, que eles sempre colocam lá. Mesmo eles demorando algumas horas ou uma semana pro lançamento. As legendas eu coloco diretamente no vídeo através de uma extensão chamada ASB Player. E desativo as legendas em inglês, assim, fico apenas com as legendas em japonês. Eu não vou deixar o link do Kitsuneko, nem do Dimako aqui, por motivos óbvios, o YouTube não vai me permitir colocar esses links aqui, mas vocês podem pesquisar o Dimako e as legendas. E tem as legendas originalmente em japonês, e graças ao SB Player eu consigo colocar essas legendas. E a extensão do Yomitan, eu consigo ver o significado das palavras que tem na legenda em tempo real enquanto eu assisto o anime. A melhor parte do Yomitan é que tem integração com o Anki, então eu consigo fazer flashcards diretamente nele. Basta basicamente um clique, 2 cliques, que eu consigo fazer um card, o card vai diretamente pro Anki e já entra na minha revisão. Outra opção é usar o site Animelon, que é um site que os próprios administradores fazem as legendas personalizadas em japonês para cada anime. Basta clicar em cima da palavra pra gente ver o significado. É um site bem prático e com um catálogo de animes bem grande que me permite, que geralmente eu utilizo apenas pro celular. E no computador eu uso o método do Yomitan, que me permite entender as palavras e as sentenças com mais detalhes, clicando em cima da palavra ou adicionando novos cards no Anki, copiando a legenda para eu conseguir traduzir, jogar no tradutor ou pesquisar a palavra que seja. É muito melhor a extensão do Yomitan, mas o Animelon é muito mais prático, porque você não precisa fazer o download da legenda, o USB Player, ter todo o setup, fazer no celular também, caso você queira assistir no celular. Então, os dois são excelentes e eu recomendo muito vocês juntarem os dois, e claro, eu não vou deixar o link dos dois aqui, vocês podem simplesmente estarem pesquisando. Futuramente, eu pretendo fazer vídeos sobre tudo isso, como vocês vão fazer esses setups, como vocês vão configurar tudo isso, mas eu vou deixar, por enquanto, alguns guias e recursos úteis na descrição do vídeo, que vão te ajudar nesse processo, caso vocês queiram fazer um setup igual o meu. Ultimamente, todos os animes que eu tô assistindo, eu uso legendas em japonês. Apenas de vez em quando eu tô muito ansioso pra assistir algum anime e a legenda em japonês ainda não saiu, que eu assisto com a legenda em inglês mesmo. Então, é um pouco mais raro, né? Então, se eu assisto 10 episódios, digamos que um episódio eu coloco uma legenda ali, só caso eu ache que eu tô perdendo muita coisa, caso o anime não for muito complexo. Se o anime ele for mais fácil de compreensão, slice of life, um romance, aí eu deixo sem nada mesmo sem a legenda, e sigo assistindo sem a legenda mesmo. Mangás. Com mangás é um pouco difícil dizer, já que eu não li muitos por falta de coragem e falta de vontade, mas mangás são um pouco mais difíceis de compreender pra mim. Pra mim, que às vezes consigo entender melhor a palavra sendo dita do que escrita, o anime é uma mão na roda. Mas eu admito que eu preciso ler mais, já que muitas dessas vezes a forma escrita é diferente do que a falada. Então quando a pessoa tá falando no anime, quando o personagem tá falando, ele tem uma forma de se expressar. Ele tem uma forma de se expressar, ele tem todo o contexto, ele tem um ambiente, a pessoa com qual ele tá falando, a conversa, o contexto. E tudo isso implica
na gente compreender a situação, compreender a sentença de uma forma mais clara, mesmo que a gente não entenda completamente a palavra. No mangá é um pouco diferente, porque são imagens ali, por mais que tenha um certo contexto, não tem uma expressão. Então é algo que a gente precisa imaginar. E sem entender o idioma, é muito difícil, muito mais difícil a gente entender essa expressão. Então, o mangá, a leitura, para mim ainda é algo que eu não tô conseguindo compreender muito bem, mas que eu estou lendo e estou progredindo nisso, apenas na leitura. Mas o anime é muito mais fácil, é uma maneira muito mais rápida para quem quer aprender assim de fato o japonês, principalmente o falado e a ouvir. Light novels e web novels. Falando de light novels, entramos em um terreno que pra mim é perigoso e desconhecido. A minha light novel favorita é a de ReZero. E fazendo um teste rápido de leitura logo na primeira página, eu não consegui entender nem 20% das palavras que estão ali. Ou seja, light novels pra mim ainda estão completamente fora do meu alcance, apesar de ser minha principal meta pro futuro, ler uma light novel inteira em japonês. Os vocabulários literários que são usados na light novel, na maioria das vezes são pouquíssimos usados na linguagem falada. E além de palavras bem raras serem usadas, principalmente em light novels como ReZero, que falam sobre o mundo isekai de fantasia. Então são vocabulários muito complexos, palavras muito complexas, muito pouco usadas, muito raras e muitas vezes inventadas. Jogos e visual novels. Admito que até esse ponto, o único jogo que eu tentei jogar em japonês foi o Final Fantasy IV. E apesar da maioria das palavras estarem em katakana, as palavras principais, katakana e hiragana, eu tive extrema dificuldade em entender a descrição dos ataques e itens. E muitas vezes acabava usando ataques errados por acabar lendo errado o que está escrito. Logo, eu não consegui por muito tempo, logo eu troquei pro idioma, pro inglês, porque ainda não é o tipo de material que eu conseguiria aprender algo por estar fora do meu alcance. Agora, as visual novels eu ainda não joguei nenhuma, mas é algo que eu pretendo para 2025 com um nível de japonês mais avançado. Planos para o futuro. Pro ano de 2025, eu tenho duas metas principais para minha jornada de aprendizado em japonês. A primeira é ler um volume inteiro de alguma light novel completamente em japonês. O segundo é gabaritar o teste online de proficiência pro N2. Atualmente eu não me sinto tão distante do N2, mas ainda existem estruturas gramaticais que eu preciso estudar e outras que eu preciso consolidar que não estão tão claras na minha mente. Mas são coisas que eu apenas tempo de imersão e estudos que vão se resolver. Eu realmente não tenho pressa e nem desespero para aprender o idioma. Eu quero levar essa jornada por um caminho mais tranquilo e o mais divertido possível, de forma que não atrapalhe a minha rotina ou o meu trabalho. Eu gosto de encarar o japonês mais como um hobby que eu tô levando pra vida e eu tô num ponto de aprendizado que eu não preciso mais ficar me atentando às coisas técnicas e eu posso simplesmente sentar, tomar um café e assistir meu anime preferido tranquilamente em japonês enquanto eu aumento o meu tempo de imersão. Dessa forma as coisas fluem e o aprendizado fica bem mais divertido, sem se tornar maçante, como se tornou no meu primeiro ano de aprendizado, onde eu tive o burnout, onde eu parei de estudar o japonês. Eu nunca cheguei a pegar nenhum livro de kanji, nem estudar radicais ou estudar o significado do kanji individualmente. Se você me perguntar hoje, eu não sei de nenhum. Eu sempre foco em aprender sentenças e palavras que na maioria das vezes são formadas por mais de um kanji. E até por outras estruturas. Para mim é o que tem dado mais certo. E com o tempo eu acabo entendendo o significado do kanji individual, mesmo sem nunca ter estudado ele, apenas pela quantidade de vezes que ele se repetiu em palavras e leituras que eu já havia visto anteriormente. Como o primeiro vídeo desse canal, esse vídeo marca um grande marco para mim. E também vai me servir de referência no futuro como progresso, já que com certeza eu pretendo ainda fazer o ano 2, o ano 3, o ano 4 e, se possível, o ano 5 de aprendizado em japonês. Mas isso é papo pro futuro, bem mais pra frente. Além desse tipo de vídeo, eu pretendo postar mais detalhes sobre a minha jornada, meus métodos de aprendizado e, claro, ter uma proximidade maior com vocês, que também estão nessa jornada de aprender japonês. Portanto, a fim de ter essa proximidade maior com vocês e compartilhar o meu dia a dia, eu deixei preparado um clube de membros, onde por um valor simbólico você pode fazer parte do meu grupo no WhatsApp, para a gente trocar uma ideia e qualquer dúvida eu consiga responder você. Mais do que isso, é uma forma de vocês ajudarem financeiramente o meu canal e me ajudar a seguir com esse projeto. É um simples grupo no WhatsApp ali onde a gente vai conseguir manter o contato. Por fim, deixa uma curtida, que leva apenas um segundo, e ajuda muito o algoritmo a entregar meu vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal caso queira seguir acompanhando a minha jornada de aprendizado em japonês e comente o que achou do vídeo para que eu possa melhorar ainda mais nos próximos. E agradeço por terem assistido esse longo vídeo e espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima.